O tema da nossa meditação de hoje vai ser: na caminhada a Jerusalém, Jesus ensina a respeito da missão. Na caminhada a Jerusalém, Jesus ensina a respeito da missão. O texto diz o seguinte: aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor nesse dia e pedimos a tua graça sobre nós, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Deus, pela palavra do Senhor, que o Espírito Santo esteja edificando as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, nos alimentando e nos ensinando a viver os princípios do teu reino, a forma que glorifica ao Senhor. Abençoe cada um desses irmãos que saíram de suas casas e vieram aqui, ó Deus, para ouvir da tua palavra, aqueles que nos ouvirão através das redes sociais, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo nos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que marca bastante a nossa vida são algumas viagens que nós fazemos, né? Alguns vão lá para o frio, traz o frio aqui para perto de nós, ou o frio vem perseguindo eles, porque não achou eles lá, né? Na época que estavam lá, estava calor, e o frio vem e acontece aí o que está acontecendo conosco. As viagens, elas são muito interessantes, são memórias que nós temos. Nós hoje costumamos fazer as nossas viagens muitas vezes de avião, e aí é um tempo curto, né? Rapidinho você viaja aí 3.600 quilômetros em questão de 6 horas, né? Mas quando nós não fazemos essas viagens de avião, fazemos de carro ou de ônibus, é um tempo bem longo. E esse tempo longo, ele pode ser aproveitado, e nesse tempo de viagem, muito aprendizado, muito ensino pode ser passado. É, um outro fator interessante é que nessas situações nós tomamos decisões. Quando fazemos essas viagens, vez por outra, precisamos tomar decisões, inclusive a decisão de ir. E essas decisões elas mudam completamente o rumo da nossa caminhada. Uma escolha firme, ela pode até mesmo definir o futuro de uma pessoa, o futuro de uma família, ah, e assim sucessivamente. E aqui nós temos um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 51 em diante, decisões que Jesus tomou que mudou de fato o rumo da humanidade, não só de uma geração, mas da humanidade inteira. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, nós encontramos um momento decisivo. O evangelista Lucas ele registra que Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. É assim que Lucas inicia o versículo 51. Ao completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, que nós vamos encontrar lá em Atos, no capítulo 1. Ao completar esses dias. Então, Jesus está a caminho da ascensão. E ele manifesta, então, no semblante, a resolução de ir para Jerusalém. A partir desse ponto, Jesus inicia a sua última grande caminhada.
a caminhada rumo a Jerusalém, a caminhada para a ascensão. Só que ele também tinha consciência que esta caminhada não era apenas um destino geográfico, essa caminhada era uma caminhada de sofrimento, de rejeição, de cruz, de sacrifício, mas também de ressurreição e de glória. Jesus sabia perfeitamente o que o aguardava. Ele sabia da dor, da humilhação, ele sabia da morte, e mesmo assim ele manifestou resolutamente o desejo e caminhou em direção ao cumprimento da sua missão. Enquanto Jesus caminha em direção a Jerusalém, a sua última viagem para Jerusalém, Jesus ele transforma aquela estrada numa escola de discipulado. Em cada encontro, em cada reação dos discípulos, em cada situação, ele ensina qual deve ser o verdadeiro espírito da missão. E nós vamos estar seguindo esta última caminhada de Jesus, que vai aqui do capítulo 9 até lá o capítulo 19, fala dessa última caminhada de Jesus, quando ele chega em Jerusalém, né, e ali então ele é crucificado. Enquanto Jesus caminha, ele transforma essa estrada, e nesse texto ele vai nos mostrar isto que está acontecendo, ele vai mostrar o verdadeiro espírito da missão. O texto nos mostra samaritanos que rejeitaram a Jesus. O texto nos mostra os discípulos reagindo a esse desprezo com intolerância. E o texto nos mostra Cristo revelando o verdadeiro coração da obra missionária. Na caminhada para Jerusalém, Jesus ensina a respeito da missão. O que nós podemos aprender? Quais são as lições que nós podemos aprender, então, nesse bloco de parágrafos dos versículos 51 a 56? Primeiro, a primeira lição: a missão exige determinação. A missão exige determinação. A caminhada cristã, ela exige determinação. Caminhar com Cristo exige determinação. Olha só o versículo 51. Aconteceu que, ao se completar os dias que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O evangelista Lucas, ele apresenta aqui uma das declarações mais fortes do evangelho. A expressão usada aqui, manifestar no semblante a intrépida resolução, indica firmeza absoluta, uma decisão inabalável, uma resolução tomada de forma consciente. Jesus ele não estava sendo levado pelas circunstâncias. Jesus não estava sendo conduzido por circunstância. Ele caminhava voluntariamente, ele caminhava consciente. E é interessante que ele está caminhando voluntariamente para a cruz. Ele sabia que ele seria traído, ele sabia que ele seria rejeitado, ele sabia que seria humilhado, ele sabia que seria açoitado, ele sabia que seria crucificado. Mesmo assim, ele manifesta no semblante a intrépida resolução, ou seja, ele não recua. Ele não recua, mesmo sabendo de tudo que haveria de lhe acontecer. Lá no capítulo 56 do profeta Isaías, Isaías havia anunciado mais ou menos uns 750 anos antes de Jesus Cristo, alguns séculos antes,
Isaías, no versículo 3, ele escreve assim: era desprezado, rejeitado dos homens. Isso nos mostra, querido, que essa cruz ela não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz ela foi um cumprimento do plano de Deus. O interessante nessa história é que quando nós sabemos que algum caminho vai nos conduzir à dor, a gente muda esse caminho. Se você sabe que algo vai te conduzir a um sofrimento, é óbvio, você não vai por esse caminho. Mas Jesus, ele tinha consciência de tudo isso e ele caminha em direção ao sacrifício. Enquanto muitos desistem diante da dificuldade, Cristo permanece firme no cumprimento da sua missão. Ele não abandonou o caminho. E agora o mais interessante que eu queria trazer para nós. Essa mesma determinação, ela precisa estar presente na vida da igreja. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 20. Olha o que está escrito em João, capítulo 20, no versículo 21. Alguém leia para mim. João, capítulo 20, versículo 21. Enviou, eu também vos envio. Jesus foi enviado por quê? Nós temos consciência que ele deixou a glória lá nos escritos de Paulo, né, em Filipenses, Paulo diz que ele se esvaziou, ele assumiu a forma de homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Porque ele tinha um entendimento da sua missão. Aí ele diz para os seus discípulos, chega, os discípulos estão reunidos, ele se coloca no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Como se nós estivéssemos aqui agora. E Jesus se colocasse no nosso meio aqui e falasse para nós assim: seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês agora. Na realidade, é isso que acontece. A missão que ele tinha é a missão que nós temos. É que às vezes a gente não, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos a mesma determinação que ele tinha. A determinação que ele tinha deve marcar a igreja nos dias de hoje, porque nós temos a mesma missão. Irmãos, a igreja ela não existe para manter estruturas religiosas. Quando nós pensamos na plantação de igreja, nós não pensamos em implantar uma igreja. Vamos plantar a igreja presbiteriana no bairro Teixeirão. O objetivo não é ter mais igreja. A gente não está plantando igreja para ter várias igrejas presbiterianas em Cacoal e sermos conhecidos como a maior denominação. Esse não é o objetivo. O objetivo é cumprir a missão que Jesus tinha e que ele traga para nós, como o Pai me enviou, também vos envio. A igreja, ela existe não para manter estruturas religiosas, mas para participar da missão de Deus no mundo. Uma igreja sem consciência missionária é uma igreja que perde a própria identidade. Infelizmente, infelizmente, muitas igrejas, muitas comunidades trocaram a missão. E eles trocam a missão por conforto, eles trocam a missão por acomodação, trocam a missão por entretenimento religioso, pela preocupação institucional. Jesus nos chama claramente para uma caminhada. A missão exige o quê? Coragem, perseverança, firmeza espiritual, disposição para enfrentar a oposição
disposição, inclusive, para enfrentar o sofrimento. Nós poderíamos, muito bem, e confortavelmente ficar na igreja totalmente estruturada, tem que começar uma igreja do zero. É difícil. Sim, é difícil. Vai ter um conforto? Muitas vezes nós não teremos o conforto que teríamos. Mas nós temos uma determinação. A missão, ela exige isso. Ela exige determinação. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês já pararam para pensar o que seria de nós hoje no Brasil se aqueles primeiros discípulos de Jesus lá nos Estados Unidos não tivesse essa determinação? A Júlia Andrade Ferreira, no livro A História da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele conta a história de Sábito. Sábito era um pastor muito requisitado nos Estados Unidos. Várias igrejas tentaram dissuadi-lo da mentalidade de vir para o Brasil. E em 1850 não era lá tão atrativo. E ele tinha várias perspectivas lá, ou melhor, a igreja tinha várias perspectivas para ele. Mas ele tinha o entendimento da missão. Ele era determinado. Assim como Cristo caminhou resolutamente para Jerusalém, a igreja também ela precisa caminhar firmemente em direção ao cumprimento da sua vocação. Esse texto nos leva a fazer então a seguinte pergunta: a nossa igreja, ela ainda demonstra paixão e determinação pela missão? Nós estamos preocupados como Jesus estava de cumprir a vontade do Pai, mesmo que isso conduzisse à cruz? Então, essa é a primeira lição que nós encontramos nesse texto, no versículo 51. A missão exige determinação. Mas o texto nos continua, e uma segunda lição que nós temos aqui é que a missão exige misericórdia. Exige misericórdia. Vamos ler versículos 22 até, ou melhor, 52 até o versículo 54. Quem pode ler para mim? Obrigado, irmão. Só até aqui. Olha só, a gente viu que a missão, ela exige determinação. Agora a gente vai ver que a missão, ela exige misericórdia. Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, então, ele vai para Jerusalém, está a caminho de Jerusalém, o seu semblante demonstra que ele está indo para Jerusalém. Eu leio esse texto e fico pensando, como que o semblante poderia demonstrar isso? Jesus, bastante organizado, ele é o mestre por excelência, ele manda alguns discípulos irem na frente, igual quando foi fazer a ceia, ele manda os discípulos ir na frente, vai, prepara tudo. Os discípulos vão, ajeita tudo, tá tudo beleza. Agora você imagina que chega lá, encontra, abre aspas, encontra o hotel, faz a reserva, faz o pagamento, aí a pouco chega Jesus com os discípulos, o dono do lugar olha para eles e fala, o quê? A cara de vocês é de quem está indo para Jerusalém. E de fato era isso que está. Aqui não. Mas a gente já fez a reserva. Eu desfato, mas a gente já pagou. Eu devolvo o dinheiro. Aqui não. A gente sabe que existia entre judeus e samaritanos uma rixa muito antiga, desde aquele período que o rei da Síria invade o reino do norte de Israel, cuja capital era Samaria, e leva cativos os judeus do Reino do Norte e traz de outros lugares do mundo pessoas para habitar ali na Samaria. E aí houve uma mescla, uma mistura de povos, e os judeus do Reino do Sul, que era
Judá, Benjamim e parte de Simeão ali, aqueles, eles não aceitavam o reino do norte mais, porque eles tinham misturado tudo, adoravam outros deuses e tudo mais, e desde esse momento existe essa rixa. Inclusive, lá no exílio babilônico, a gente vê os samaritanos trabalhando contra o reino de Judá. E essa rixa ela passa anos e anos, né? Mais de 400 anos depois, e esse é o contexto desse texto aqui, em que samaritanos e judeus eles tinham uma rivalidade, era divergência religiosa, hostilidade étnica, desprezo mútuo, separação histórica. E aí, diante dessa situação, Tiago e João eles são dominados pela indignação, eles ficam revoltados com aquela situação e eles reagem de maneira violenta. Senhor, tu queres que mandemos descer fogo dos céus? Isso nos reporta lá no Antigo Testamento, o profeta Elias, quando o rei manda um comandante com 50 soldados buscar Elias. Elias está sentado lá, aí chega aquele soldado e fala: oh, viemos aqui te buscar, o rei mandou, viu, filho de Deus? Aí Elias fala assim: se de fato eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e queime todos vocês. 50 morreram. O rei manda outros. Lá vai outro comandante com 50. Chega lá, Elias, a gente te buscar, viu, filho de Deus? Aí o Elias: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e queime todos. Queima os 50 também. O rei manda o terceiro. Se eu fosse comandante desse exército. Viu? Ah, meu pai. Aí vem os 50 lá, quando ele chega, homem de Deus, e já se prostra, ele fala: não taca fogo, não. O rei acaba mandou, eu sou servo, eu tenho que obedecer. Aí Elias, então, eu vou com ele. E vai. E Elias já estava pronto para mandar descer fogo do céu de novo. Talvez eles tenham pensado nisso, mas havia um problema. Eles não haviam entendido o Espírito de Jesus. E aqui a gente vê um contraste. Enquanto Jesus caminhava para salvar, os discípulos queriam destruir, queriam acabar com eles. E Jesus repreendia eles severamente. É um fato interessante aqui, impressionante. Os discípulos desejam vingança, Jesus está demonstrando misericórdia. Os discípulos querem condenação. Jesus está caminhando para onde? Para Jerusalém. Jesus está caminhando em direção à cruz. Eles querem que condene, taca fogo do céu. Jesus está indo morrer para salvar. Olha o contraste entre essa situação. E aí a gente aprende algo fundamental. A missão, ela não é e não pode ser conduzida por intolerância, por orgulho, por espírito de superioridade. Muitas vezes, ao longo da história, a igreja se afastou desse espírito de Cristo. Muitas vezes, ao longo da história, perseguições religiosas, violências, arrogância espiritual, exclusivismo, ausência de compaixão. Quantas pessoas foram lançadas na fogueira? Quantas pessoas foram torturadas? Sempre que a igreja esquece a misericórdia, ela se distancia do coração do evangelho. Ainda hoje existem pessoas que frequentemente elas são tratadas apenas com julgamento. A nossa sociedade, aqui no nosso meio, isso é muito comum. Pessoas que, quando nós olhamos para elas, imediatamente olhamos com aquele olhar de julgamento. O traste, né? O traste. A nossa sociedade seria tão boa se não tivesse essa porcaria.
Quantas vezes, queridos, nós olhamos assim? Mas essas pessoas não devem ser algo do desprezo da igreja. Pelo contrário, elas precisam ser alvos da missão da igreja. É bom entendermos que Jesus ele nunca ignorou o pecado. Ele nunca ignorou o pecado. Mas ele também nunca deixou de demonstrar a sua graça àquele pecador arrependido. Jesus nos ensina aqui que a missão exige misericórdia, determinação e misericórdia. A igreja, ela tem que olhar para os perdidos não com o olhar de condenação. A igreja, ela tem que olhar para os perdidos com lágrimas nos olhos e com amor no coração. Da mesma forma que Jesus olha aqui. Terceira e última lição que eu gostaria de destacar nessa noite. A missão existe para salvar. Versículo 56. Quem pode ler para mim? Tudo está apontando para isso. Ele vai para Jerusalém para quê? Para a cruz. Ele vai para a cruz para quê? Para carregar os pecados. Ele vai sofrer no lugar dos pecadores. Para quê? Para oferecer redenção, para abrir o caminho da salvação. Lucas, ele enfatiza isso. Lá no capítulo 19, no versículo 10, Jesus declara: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Cristo não veio para destruir os homens, veio para salvá-los. E isso vai revelar a admirável paciência de Deus. Irmãos, muitas vezes nós queremos julgamento e queremos julgamento imediato. Nós queremos que caia fogo do céu contra os maus. Quando alguém faz alguma coisa que nos desagrada, nós falamos assim, vai se ver com Deus. Esse vai se ver com Deus não é piedade, não. Esse vai se ver com Deus é assim, miserável, eu não posso fazer nada não, mas Deus vai fazer por você, você vai ver. Aqui, nós vemos o contrário, nós vemos a misericórdia de Deus, a longanimidade e a misericórdia de Deus. E a cruz vai mostrar isso. A igreja precisa entender isso profundamente. Ah, Mateus capítulo 12, versículo 20. Mateus capítulo 12, versículo 20. Quem pode ler para mim, por favor? Ana, quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso é uma citação também. Profeta Isaías. Uma profecia a respeito de Jesus, falando do ministério de Jesus, revelando a identidade de Jesus e o seu ministério. E ao falar do ministério, o profeta Isaías faz então essa citação, né? O Mateus faz essa citação de Isaías, que diz: não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Me ajudem aqui. Para que serve uma cana quebrada? Vamos ser otimistas. Vamos pensar aqui, para fazer caldo de cana. O que serve uma torcida fumegante? Torcida, aqui, pavio de lâmpada. A ideia desse texto é de coisas inúteis. A torcida que fumega é aquela ideia daquele paviozinho assim, quando já tá lá no finalzinho, que perde a sua utilidade. O que você faz? Deixa esse troço para lá. A cana, ela só serve para fazer a garapa enquanto ela não está esmagada. Depois que você esmagou, nem para garapa ela serve. Ela tirou até o caldinho. O que a gente faz? Joga fora e taca fogo. Esse texto está mostrando
a misericórdia e a bondade de Jesus. Aquilo que nós consideramos inútil, não tem valor nenhum. Vamos jogar fora, como o irmão disse, taca fogo. Taca fogo. Mas Jesus não despreza. Jesus, ele se aproximava dos quebrados, dos cansados, dos rejeitados, dos esmagados, o que os fariseus chamavam, e que nós também chamamos incorretamente, dos pecadores. Jesus se aproximava deles. Jesus não os abandonava, mas ele transformava a vida deles. Agora vamos fazer a transposição disso e trazer para nós. O que a igreja deve fazer? Lembram lá do Evangelho de João 20, 21? Como o Pai me enviou, eu vos envio. A igreja deve fazer o mesmo. A igreja deve fazer o mesmo. Quando a gente pensa em crescimento da igreja, o que passa na sua cabeça do crescimento da igreja? Normalmente, a linha de raciocínio nossa é aquele membro, aquela pessoa que tem um potencial na sociedade. Não é assim? Aquela pessoa assim importante, tá. Você já pensou a nossa igreja cheia de bêbados? Cheia de drogados lutando contra as drogas? Prostitutas? De homossexuais? É a cana esmagada. Irmãos, eu gosto muito de um texto que tem lá no segundo livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, um texto que fala sobre o rei Davi. O texto diz assim: Davi estava fugindo de Saul e corria para um lado, e corria para o outro, e corria para um lado, corria para o outro, e o Saul descobria, ele está lá, mandava soldado atrás dele, ele fugia. Ah, ele está aqui, mandava soldado. Aí Davi vem e se esconde na caverna de Adulão. O livro de Samuel diz assim: e ele estava na caverna de Adulão, e vinham ter com ele todos os amargurados, depressivos, angustiados, que tinham dívidas com o rei e inimizade com o rei. Traduzindo, só tranqueira. Era a turma que chegava perto de Davi. Só tranqueira. E essa turma começou a andar com Davi. E aí Davi forma um exército de 700 soldados, mais ou menos. Davi é coroado rei, depois rei sobre Hebron, 7 anos, depois rei sobre todo Israel, e ele governa durante 40 anos. O último capítulo do livro de Samuel traz uma relação de os 300 valentes de Davi. Aí vai contar as façanhas daqueles 300 valentes de Davi e fala assim, tinha os 300 valentes de Davi e dos 300 tinha 30. E dos 30 tinha 3. E aí fala assim, os 300 eram terríveis, terríveis no sentido positivo. Os caras eram muito bons, eram excelentes soldados. É que se Davi sai para aquele exército, enfrentava o exército todinho lá de Filisteu. E dos 300, tinha 30 que sobressaía daqueles 300 valentes, que eles eram muito bons. Então tinha uns caras que eram bons, e tinha os 30 que eram muito bons. E dos 30 ainda tinha 3 que eram muito bom, excelente. E aí até conta as façanhas deles, né? A façanha deles é mais ou menos assim. Um deles está na guerra, o exército dos filisteus prevalece contra Israel, o exército de Israel, Davi e os seus soldados. Começa a fugir,
Aí aquele cara fugindo, o exército está vindo, vai pegar todo mundo, ele para, fica no meio, fica o exército de Israel para lá, os filisteus para cá e ele no meio. Fala, aqui ninguém passa. Para passar aqui, igual aquela que tem que passar aqui por cima do meu cadáver. E o exército correndo. Aí alguém olha para trás, fulano ficou. Ele ficou sozinho. E o que ele está fazendo? Está enfrentando o exército todo sozinho. Aí o exército, não podemos deixar ele morrer, não, vamos lá. E eles vencem os filisteus. Aí o texto fala assim: a batalha foi tão ferrenha que quando terminou a luta, o homem não conseguia abrir a mão. Demorou um tempo para ele conseguir abrir a mão para soltar a espada. O outro, que era um dos três, cai numa cova. Quando ele chega lá no fundo da cova, tem um leão. Ih, rapaz, agora o bicho pegou. O homem cai dentro da cova, lá no meio da cova, com um leão e não tinha arma. Virou comida de leão, mas coitado do leão. Era um dos três de Davi. E ele mata o leão. E tem um outro que enfrenta um gigante lá, o cara vem para cima dele, o gigante todo armado, ele não tinha nada. Ele olhou, tinha um pedaço de pau, pega um pedaço de pau e vence o gigante armado. Os três. Sabe quem são esses homens? Endividados, depressivos, angustiados e que tinham um problema com o rei. Fugindo, ia ter com Davi na caverna de Adulão. Na convivência com Davi, esses homens foram transformados nos 300 valentes. Por que eu estou citando isso, irmãos? A missão ela existe para salvar. Mas salvar quem? Jesus diz em Marcos capítulo 2, versículo 17. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. A igreja ela existe para glorificar a Deus, mas ela existe também para alcançar aqueles que estão perdidos. Estes que, abre aspas para essa minha expressão, não valem nada. E quando a igreja perde essa consciência, ela se torna fria, legalista, distante e trai o espírito de Jesus Cristo, a própria missão de Jesus Cristo. Porque é uma missão que nasce no coração do Salvador. E ele diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus, então, ele caminha resoluto para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém porque ele amava os pecadores. Ele foi rejeitado pelos homens, mas ele não desistiu. A missão exige determinação. E a igreja precisa caminhar como Jesus caminhou, com determinação, com misericórdia, com amor, com compaixão pelos perdidos. O mundo não precisa de uma igreja arrogante. O mundo não precisa de uma igreja arrogante. O mundo precisa de uma igreja parecida com Jesus. Uma igreja que ama, que acolhe, que anuncia a verdade, que chama ao arrependimento, mas que nunca perde a misericórdia. Queridos, sábado o presbitério vai se reunir, como nós já falamos. E um dos documentos a ser tratado vai ser o nosso, que pede a organização da nossa igreja. Nós somos uma igreja muito pequena. Por isso nós precisamos de determinação. Nós somos um grupo pequeno que precisa de determinação, mas que precisa também ter a visão que Jesus Cristo tem de salvar os perdidos. Se fizermos isso, estaremos cumprindo a missão de Deus. Estaremos cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos estar orando ao Senhor?